acontece um fato muito interessante e preocupante na família de Jacó. Jacó tinha uma filha chamada Diná, e Diná havia sido violentada por um dos filhos do rei de Siquém. Eles habitavam nas terras de Siquém, e Amor, um dos filhos lá de Siquém, violentou Diná. Tomou Diná à força e, como nós poderíamos falar nos dias de hoje, estuprou a Diná. Só que nesse caso aconteceu um fato interessante, que esse jovem ele se apaixonou por Diná. Ele fez algo, vamos dizer assim, algo ruim. E ao mesmo tempo ele se apaixona por Diná. E se apaixonando por Diná, ele procura o seu pai e pede para que o seu pai vá falar com Jacó, para que Jacó dê Diná como sua esposa. Não apenas, eu a violentei e deixei para lá. Não. Passou a amar Diná. Se apaixonou por Diná. E Siquém foi conversar com Jacó. E ali havia um problema, porque as pessoas de Siquém não eram circuncidadas e o povo de Israel era circuncidado. Jacó chega e mostra, Siquém chega e mostra a situação, diz o que o seu filho fez, o erro que cometeu, mas necessitava de um reparo, então casaria com Diná e as coisas estariam acertadas. Bem, nesse momento, ali há um acordo, há um acerto, isto é, tudo isto poderia acontecer, isto é, eles poderiam se casar, aí eles poderiam habitar as terras, os rebanhos pertenceriam a todos, os bens de Siquém pertenceriam a eles, poderiam se instalar numa terra, até mesmo uma terra fértil, mas havia essa condição. E uma das coisas interessantes que Amor, aquele que violentou Diná, foi o primeiro a se circuncidar. E ele foi lá e se circuncidou. Ele foi e procurou os homens, os jovens, os garotos, para que fossem circuncidados. Isso é, cumprindo o acordo que havia feito com Jacó. Passa 3 dias, e depois que se passaram esses 3 dias, o que acontece é que os filhos de Jacó, eles chegam, 2 deles, e vão lá e matam a família de Siquém e os homens de Siquém. Passa 3 dias, eles vão lá e acabam com os homens de Siquém. E os outros, a família toda de Jacó, eles têm que sair da cidade de Siquém. Jacó não aprovou muito isto, mas havia uma colocação muito interessante, que os filhos diziam, a nossa irmã vai estar sendo vista como prostituta, e eles saem de Siquém, e quando eles saem de Siquém, eles vão recolhendo todo o ouro, toda a prata, todas as riquezas daquele povo. E eles então saem. Aí começa o capítulo de número 35. Por quê? Porque se levanta a ira dos povos. Os povos ficam sabendo do que aconteceu. A atitude de Jacó foi, eu tenho que voltar aonde Deus ouviu as minhas orações, aonde Deus me socorreu no dia da minha angústia, aonde Deus trouxe respostas para a minha vida, aonde houve um encontro muito grande entre mim e Deus. Até porque grande preocupação, angústia, o coração de Jacó estava angustiado, porque os povos, e ele disse isso aos seus filhos, os povos vão se enfurecer e vão vir contra nós e vão nos destruir, vão matar a nossa família. Então,
ele obedece. Deus fala, eu não vou permitir, porque Jacó era a herança de Deus, era o início do povo de Israel que seria formado. E Deus chega, olha, vai e faça um altar. Uma das coisas que nós temos que aprender, veja, Deus disse a Jacó, levanta-te e faça um altar. Nós vamos ver o que significa um altar, mas nós queremos dar algumas frases para vocês que são importantíssimas. Um altar, ninguém fará por mim, sou eu que faço o meu. Prestou atenção? Não pense que pessoas farão um altar para a sua vida, a Deus. Deus não disse, chama seus filhos e faça um altar para você. Levante um altar ao seu Deus. Quem levanta esse altar? Sou eu. O problema dos nossos dias é que as pessoas estão querendo que outros levantem um altar por sua vida a Deus. Nós podemos ajudar, mas quem levanta um altar a Deus por mim, sou eu. É minha responsabilidade. Altar é algo pessoal. Altar é algo pessoal. E outra coisa, se você tem que oferecer a Deus alguma coisa, não é no altar dos outros. Tem que ser no altar que você levantou a Deus. Altar foi o lugar onde houve um encontro especial entre Jacó e Deus. E você vai ver por toda a Bíblia, homens se encontrando com Deus, Deus se revelando a homens e cada um deles levantando um altar a Deus por sua vida. Cada um levanta o seu. As situações de aflição levam homens a erguerem um altar ao Senhor. Jacó estava vivendo um momento de aflição com seu irmão Esaú. Deus se revelou, levantou um altar. Agora estava vivendo um momento que seria de perseguição dos povos. Ele teria que levantar um altar a Deus. Ele. Altar fala de uma figura do nosso coração. E quando nós falamos em altar, nós precisamos entender que é um lugar exclusivo e vazio para Deus. O altar tem que ser vazio. O altar que nós levantamos a Deus tem que ser vazio. Porque lá neste altar é que eu colocarei as ofertas a Deus e que Deus colocará o seu poder e derramará da sua graça. Não adianta eu querer levantar um altar com coisas que são minhas. Por isso que a Bíblia nos ensina que nós temos que nos esvaziar de nós mesmos para que a graça de Deus venha sobre as nossas vidas. Deus não olha para nós e nos vê como ônibus lotado e diz assim, não, meu Espírito Santo tem que entrar nesse ônibus lotado. Não, ele diz assim, esvazia para que eu possa entrar, habitar, morar, encher de poder, encher com as minhas virtudes. Então, o altar fala do nosso coração. Então, veja, o meu coração é o meu coração, não é o seu coração. Cada um aqui tem o seu coração. Até quando, na medicina, alguém doa um coração para alguém, aquele coração já não pertence a quem morreu, pertence a quem recebeu. Não tem mais, cada coração tem o seu dono. Se eu quero construir um altar ao Senhor, não é você que vai construir o meu coração e vai esvaziar o meu coração. Sou eu. É você quem vai esvaziar o seu coração. Então Deus criou o homem, Deus colocou no jardim do Éden.
Veja, quando Deus criou, lá em Gênesis capítulo 1, Deus criou a terra. O relato de Gênesis capítulo 1 e 2 não é Deus criou o jardim do Éden. Deus criou a terra toda. Ok? Porque às vezes a nossa mente fica limitada a um jardim. Não! Se pelo rio Tigres e Eufrates, essa região fica lá perto do Iraque, não, Deus estava criando aqui a América do Sul, a América do Norte, os outros continentes, criando toda a terra. Quando Deus colocou animais e plantas dentro do jardim para a sobrevivência, a subsistência de Adão e Eva, Deus também estava colocando sobre toda a terra. Tenha essa compreensão. Mas Deus separou um lugar, que foi o jardim do Éden, para colocar Adão e Eva. Adão e Eva foram colocadas no jardim. Por quê? Porque ali no jardim, Adão e Eva estariam sendo preparados para multiplicar, frutificar, encher a terra. No Éden, Deus teria intimidade com Adão e Eva. Na realidade, Adão e Eva era um altar. Tanto que, quando eles pecaram, quem destruiu o altar foi o pecado de Adão e Eva. Você pode construir um altar a Deus e você pode destruir o altar. E ali Deus descia e conversava com Adão e Eva. E quando eles pecaram, eles foram colocados para fora. E o que a palavra de Deus diz? Você não precisa abrir a sua Bíblia, mas lá em Gênesis diz assim: por isso o Senhor o mandou embora do jardim. Vá para toda a terra que eu criei. Esse espaço que é o jardim, você está fora, Adão e Eva. Por isso o Senhor mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem do jardim do Éden, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Veja, não podia voltar. O Éden foi um lugar especial para Adão e Eva ter uma comunhão plena com Deus. O Éden era como um altar. Ali, Adão e Eva ofereciam a sua vida, ofereciam a sua adoração, ofereciam o seu serviço, ofereciam todo o seu ser, e Deus se revelava a eles, para que eles pudessem fazer todo o propósito de Deus. Moisés, quando nós vamos à frente, construiu um tabernáculo. Veja como Deus quer que nós tenhamos lugares específicos para nos encontrarmos com Ele. Moisés construiu um tabernáculo para ser um local especial. De encontro, o povo ficava andando pelo deserto e tinha que ter um local para que Deus se revelasse, para que Deus falasse, para que Deus ministrasse ao homem, para que o homem ministrasse a Deus. E ali, Moisés construiu um tabernáculo. Moisés construiu, mas um fato interessante: todas as ordens de como seria o tabernáculo, foi Deus quem deu. Todas as coisas foram ditas por Deus, milímetros, centímetros, tudo dito por Deus. Moisés foi o executor. O idealizador do tabernáculo foi Deus. Por que eu estou falando isso? Para a gente chegar a essa compreensão do nosso coração. Era o lugar onde Deus se encontrava com o sacerdote, ministrava ao povo. Foi um lugar feito por mãos humanas. Vem Jesus Cristo e morre pelos nossos pecados, derrama do seu sangue. Aí nós chegamos no Novo Testamento, em Atos, quando diz: todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como revela o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o mostrado dos meus pés. Que espécie de casa podereis me construir, diz o Senhor? Ou ainda, onde seria o lugar do meu repouso?
nós chegamos nestes dias, depois da morte de Cristo, que, olha, eu não preciso de um Éden, eu não preciso de um tabernáculo físico, porque agora Deus habita dentro do meu coração. Amém? Aonde está o altar? Não é mais um altar de pedras. Nós não chegamos e dizemos assim, Deus aqui nesse lugar falou a minha vida, e alguém chega e levanta um altar de pedras. Não. Agora é o meu coração que é o altar do Senhor. A minha vida é o templo do Senhor. O que Deus queria era justamente Ele quer que eu seja um altar a Deus vazio. Eu não posso ser um altar a Deus cheio. O nosso problema é que nós queremos servir, amar a Deus, e nós estamos com o nosso altar cheio de coisas nossas, que impedem que Deus possa encher com o seu Espírito Santo. Nós podemos dar nossos bens, nossas riquezas, nosso dinheiro, trabalho, nós podemos dar tudo a Deus, que nós tenhamos a mentalidade de que o dinheiro pertence ao nosso Deus, que Deus nos dá para que nós possamos fazer a obra de Deus. O interesse de Deus não está nas minhas habilidades. O interesse de Deus não está na habilidade da Juliana, do Rafael, que canta, que toca, do Uberson. Não está nas suas habilidades. Suas habilidades são boas, mas Deus não está interessado nas suas habilidades. Talvez pessoas digam assim, o pastor sábio fala, Deus não está interessado nas minhas habilidades. Primeiro, porque é Ele quem dá as habilidades. Ele pegou Pedro, uma pessoa que, vamos dizer assim, nos nossos conceitos, ignorante, topeira, bruto, e encheu do seu espírito, foi um homem capaz de pregar o evangelho e muitas pessoas serem salvas. Deus tem o poder de pegar alguém que diz assim, eu não sirvo para nada, e encher de habilidade, e se tornar um músico, e se tornar uma pessoa que canta, que prega, que fale, que ensine, porque Ele é o dono de todas as habilidades. Então Deus não está interessado, eu sei fazer isso e Deus me quer por isso. Deus não te quer porque você sabe fazer alguma coisa. Deus não me quer porque eu sei fazer alguma coisa. Deus me quer para morar dentro de mim, para habitar na minha vida. Deus quer que eu seja o altar levantado para Ele. Deus quer que eu seja o recipiente para que Ele se encha a minha vida com o seu Espírito Santo. É esse o desejo de Deus. Por que pessoas caem no seu orgulho? Porque acham que são as suas habilidades que te aproximam de Deus. Não, pior é que são as nossas fraquezas que nos aproximam de Deus. Quando eu reconheço que sou fraco e que Deus é tudo na minha vida, Ele se aproxima de mim e eu me aproximo dEle. Quando o homem se sente tão forte, tão sábio, que sabe todas as coisas, que resolve tudo, que ninguém precisa lhe ajudar, que ele pode todas as coisas, está longe de Deus. Então o interesse, o desejo de Deus é habitar na nossa vida. Por isso que Deus não habita nesse quadrilátero, nesse templo de parede, de tijolo. Deus está aqui porque nós estamos aqui. Amém? Amém? O desejo de Deus não é visitar você. O desejo de Deus é morar em você. Podemos dizer, houve uma visitação grande, isto é, houve uma manifestação grande do poder de Deus, mas o poder de Deus continua morando dentro de nós. Ele não visitou e não foi embora. Por isso que ele diz lá em Apocalipse, a palavra de Deus diz em Apocalipse, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E quando ele diz,
cearei com ele significa que faz parte, fica dentro dele, porque o cear fala, o comer fala em estar em intimidade. Quem come na nossa casa são pessoas íntimas nossas, pessoas que nós queremos a amizade. Os cristãos antigos tinham em sua casa um lugar exclusivo para orar. E Jesus falou indiretamente isso, né, que disse assim, quando você quiser orar, vai lá, vai no seu quarto, entra, fecha a porta. Isso é, tenha o seu momento de intimidade com Deus. Então, um altar é um lugar interno, que nós estamos falando que o altar é o nosso coração, e que não deve entregar a ninguém, a não ser Deus. A quem você tem entregado o seu coração? Ao seu trabalho? Aos seus negócios? Ao seu prazer? Claro, porque nós trabalhamos com paixão. Quem trabalha com paixão, sem paixão deve ser assim, uma pessoa infeliz, que não tem prazer no que faz. Na vida a gente pode sempre, né? Eu vou trabalhar no que eu gosto de fazer. Muito bom. Mas nem sempre a gente trabalha no que a gente gosta. Então a solução é a gente aprender a gostar do que está fazendo, para não ser infeliz. Goste do que está fazendo, se apaixone pelo que está fazendo. Se torna leve. Nós devemos colocar o nosso coração, a nossa paixão na nossa família, claro, que foi instituída por Deus, foi um presente de Deus. Na nossa igreja, devemos colocar dentro da igreja, da instituição. Quem você tem colocado no seu coração em primeiro lugar na sua vida? O que Deus quer é que você não entregue o seu coração a ninguém. O altar que você levantou a Deus tem que ser somente a Deus. E se o altar é o seu coração, eles têm que estar vazio para que tenha somente as coisas de Deus. Aí veja, na sua família, o seu relacionamento familiar nunca vai estar contradizendo os princípios de Deus. Porque a família é algo de Deus. A sua vida profissional será de sucesso, porque você trabalha como se fosse para Deus, porque a Bíblia diz que tudo que nós fazemos deve ser como se fora para Deus. Então, o nosso trabalho também está no nosso coração, mas veja, vinculado a Deus. O nosso lazer, Deus quer que a gente tenha lazer, mas o nosso lazer deve estar de acordo com a vontade de Deus, dentro de uma ordem que Deus quer. Então, um altar é um lugar interno, é o meu coração, que eu não posso entregar a ninguém. Então, cuidado, porque quem tem que habitar no nosso coração é o Espírito de Deus, para que Ele seja o regulador de quem entra e sai do nosso coração. Jacó tinha um passado que estava fugindo, porque Jacó era pessoa. Eu não vou mandar ninguém levantar a mão, mas todos nós temos um passado que nós queremos fugir. Ah, pastor, eu não fujo de nenhum passado. Não, você não está fugindo, mas você não quer que seja lembrado. Imagina se eu sei alguma coisa da sua vida e eu sento com você e fico lembrando as coisas lá do passado. É a maneira que nós fugimos. Todos nós queremos que o passado fique no passado. E Jacó tinha um passado que ele fugia. Deus havia falado com ele lá em Betel a respeito de Esaú. Deus estava estando com ele, Deus estava se revelando a ele.
E agora, nessa situação, Deus consertando Jacó, ele não manda em um lugar diferente, ele manda no mesmo lugar, para que acabe o tratamento, para que continue o tratamento de Jacó. E era Jacó, era ele que tinha que levantar o altar a Deus. Hoje está se formando uma igreja em que as pessoas querem que os pastores orem por elas. Por isso eu disse, para você entender bem a respeito do altar, tem que ser levantado por você. E nós oramos. Tem coisa de errado nisto? De jeito nenhum. Mas uma das coisas que a igreja não pode deixar de fazer é ensinar as pessoas a orarem por si mesmo. Parece que as pessoas dizem assim, eu boto um pedido de oração aqui, pronto, agora o pastor vai orar, Wagner vai orar, os irmãos vão orar, está na lista de oração, pronto, está todo mundo orando. Aí a gente pergunta, será que quem botou o pedido de oração ali está orando? Não dependa da minha oração. Não dependa da oração dos irmãos. Nós espalhamos, quando alguém nos manda pedido de oração, a gente manda na hora. Mas olha só, não dependa das pessoas orando por você. Ore você. Não dependa de pessoas levantando altares por você. Levante o seu altar ao Senhor. Amém? Porque a geração de hoje é essa geração. Quantas pessoas pedem oração? Homens sobem um monte, fazem vigília, e as pessoas que pediram oração ficaram dormindo em casa. Nós ajudamos você a orar. Uma igreja madura é uma igreja que ora por si, e uns ajudam os outros a orarem por si. Amém? Pastor, o senhor está orando por mim, né? Aí eu fico aqui, meu Deus do céu. Não confie que os outros estejam orando por você. Eu sei que aqui na igreja tem muitas pessoas que oram por mim, que me ajudam em oração, que intercedem por minha vida. Amém. Mas olha só, eu não posso chegar em casa e ficar no bem bom e falar assim, eu hoje vou ficar vendo futebol, vendo filme, vou passear, porque está todo mundo orando por mim. O altar sou eu que levanto. O coração é o meu que tem que ser oferecido ao Senhor. Você é um intercessor, mas o altar sou eu que levanto a Deus. Amém? Então a igreja precisa ensinar as pessoas a orarem por si mesmo. Quando falamos orar por alguém, é mais ajudar alguém em oração. Eu não sei se você percebeu, mas sempre quando nós chamamos você aqui na frente, nós damos o tempo para você orar. Porque não vai ser a minha oração, a oração dos nossos irmãos, que vai resolver o seu problema. Não é a minha fé. Eu vou orar com você para que a sua fé seja despertada, para te ajudar como uma brasa. Se nós pegarmos uma brasa vermelhinha, incandescente, e encostarmos num carvão, o que acontece? O carvão acende. E depois é o carvão que acendeu que vai ter que brilhar. Porque se ele não fizer nada, ele não pode viver às custas da fé dos outros. E hoje a igreja vive mais às custas da unção dos outros, não a unção que está sobre mim, Deus quer que esteja sobre a sua vida. Somente podem ajudar a orar pessoas que já se experimentaram e conhecem a Deus. Por que nós confiamos pessoas que vêm aqui ao púlpito ministrar sobre sua vida? Porque para nós, elas conhecem Deus. Elas têm intimidade com Deus. Quando, por exemplo, hoje Juliana estava fazendo louvor, ela não estava louvando por você. Ela estava simplesmente te ajudando a louvar a Deus.
Os músicos não estão louvando por você, eles estão simplesmente ajudando você a louvar a Deus. A vida de intimidade com Deus é pessoal. Amém? Deus disse bem claro: Jacó, você. Não são seus filhos que mataram, não foram seus filhos que pegaram as coisas, não foram seus filhos que tomaram as decisões. Você levanta um altar ao seu Deus. Nesta manhã, não é o pastor que tem que levantar um altar ao Senhor, é você. Não é o pastor que tem que abrir o seu coração para que Deus possa encher com o seu espírito, é você. Ele diz: eu estou à porta e bato, eu não vou aí e abro o seu coração. Quem abre o seu coração é você. E que nesta manhã você possa permitir, que você possa abrir a sua vida. Deus disse: levanta, suba a Betel e fique ali e faça um altar a Deus que lhe apareceu quando fugia de seu irmão Esaú. Você está aqui nessa manhã, tome uma postura de levantar um altar ao Senhor que te apareceu em momentos que você vivia, momentos mais terríveis da sua vida. Se você nunca pensou nisso, hoje você lembra de momentos difíceis, levante um altar ao Senhor. Deus está aparecendo à sua vida. E eu tenho certeza que Deus se agradará deste altar, do seu coração, vazio das coisas deste mundo. Deus encherá com o Espírito Santo. Amém? Curve a sua cabeça. Oh, Jesus Cristo, que nesta manhã, Senhor, cada um de nós, Senhor Jesus Cristo, possa estar abrindo o seu coração, voltando, Senhor. Aquele dia que da angústia nós clamamos e tu nos respondestes. Senhor, tu és o mesmo. E nas angústias de hoje, Senhor, ouvimos a tua voz, tomamos uma atitude, Senhor, abrimos o nosso coração, nos esvaziamos de nós mesmos, nos entregamos a ti, Senhor, para que tu possas encher, para que venha o teu Espírito Santo ser derramado sobre o altar do nosso coração, que é erguido a ti, Senhor. Nós oramos, agradecemos no teu nome, Jesus. Amém e amém.